Orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus ele está ensinando um modelo de oração. Esse não é as palavras que nós devemos sempre usar quando nós formos orar, mas nós vemos pelo menos 5 coisas que devem incluir uma oração. Santificado seja o teu nome, envolve adoração. Venha a nós o teu reino, nós colocamos a vontade de Deus soberana sobre todas as coisas. O pão nosso de cada dia, nós clamamos pelo sustento diário, nós pedimos a ajuda de Deus para que nós não venhamos cair em tentação, e nós pedimos a proteção, pedindo que Ele nos livre de todo mal. Então, sempre que nós formos orar, nós devemos pensar pelo menos nesses 5 pontos, para que a gente não chegue em Deus sempre: Deus, eu preciso de tal coisa, preciso de tal coisa. Não, Deus não é o nosso refúgio sempre que nós precisamos de alguma coisa. Ele é um Deus que também deve ser adorado, deve ser agradecido. Nele nós encontramos amor, refúgio, segurança e tudo mais. Mas tem uma parte desse texto que diz: venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E é sobre isso que eu quero falar hoje e nas próximas semanas. Existem verdades absolutas, existem verdades sobre Deus que, se nós nos distrairmos, se nós dermos ouvidos a coisas que não são verdades, nós nos desviamos dessas coisas e facilmente nós somos enganados por aí afora. E uma das grandes verdades, e eu acredito que é a vontade do céu sobre a terra, é que todos saibam que Deus nos ama. O amor de Deus é real sobre todos nós. Nós começamos o culto hoje lendo aquele texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós vemos que Deus amou o mundo, não está falando do globo terrestre, Ele está falando da humanidade. E quando Ele fala que amou o mundo, Ele não está excluindo nenhuma pessoa. Deus Ele não está dizendo: eu amo esses aqui e essa parte aqui eu já não amo muito. Não, Ele ama todos, e todos nós somos amados por Deus. Amém? Se alegram com isso? E algo curioso sobre o amor de Deus é que a gente pode cometer o pecado mais horroroso, pode viver a vida mais afastada de Deus possível. Isso não vai fazer com que Deus nos ame menos. Da mesma forma que, se nós vivermos a vida mais incrível possível, a vida mais correta, fazendo tudo certinho, isso não vai fazer com que Deus nos ame mais. O amor de Deus é igual para todos nós. O amor de Deus, Ele não diminui com os nossos erros e nem aumenta com os nossos acertos. Ele continua sempre no mesmo nível, sempre de braços abertos para nos receber de volta quando nós caímos, ou para viver em comunhão quando nós estamos em uma constante busca por Ele e com Ele. E quando nós vemos algumas pessoas na Bíblia, alguns personagens da história que marcaram a época, nós não estamos vendo super-heróis. Às vezes a gente pode olhar para um personagem e dizer assim: eu queria ser que nem Paulo. Um dia eu vou alcançar, vou ser um cara que nem ele, que prega o evangelho, que obedece a Deus. Ou um dia tu pode olhar para outra pessoa: eu quero ser como Abraão, a determinação dele, eu quero ter a fé que Noé teve de construir aquela arca. E realmente são pessoas que se tornaram referências, mas eles eram pessoas normais como eu, pessoas normais como cada um de nós. Não existia nada de diferente do que eles tinham e do que nós temos. Eram pessoas normais.
Lá em Hebreus fala sobre os heróis da fé, e num dos versículos o autor ele diz assim, faz uma lista de boa parte de homens e mulheres que obedeceram a Deus e foram fiéis, e num dos versículos ele diz assim, todos estes eram pessoas normais, mas o poder de Deus os tornou fortes. É isso o que nos faz diferentes. É por isso que nós falamos de sobrenatural, porque são coisas além do que nós podemos fazer. Eu não tenho a mínima capacidade de por mim mesmo vir pregar uma palavra e convencer alguém pelas minhas próprias forças. Eu não tenho a mínima capacidade de hoje de tarde ter orado pela Laura e ter feito a perna dela crescer. Todas essas coisas são feitas pelo poder de Deus. Não existe mágica nas minhas mãos, não existe uma magia nas palavras da pastora, do bispo, e nenhum de nós. O que existe é poder de Deus que foi liberado na cruz, quando o Espírito Santo foi liberado sobre as nossas vidas. E tudo isso é uma grande demonstração de amor de Deus sobre nós. Cada vez mais, quando nós nos relacionamos com Deus, nós podemos ver o quanto realmente Deus nos ama. E nós só percebemos isso quando nós estamos andando com Ele. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós vemos toda a história e vemos tudo que foi feito para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. No dia a dia, cada um de nós certamente tem as suas experiências com Deus, e nós podemos olhar para trás e dizer: muito obrigado, Deus, porque Tu tens sido real, o Teu amor tem me alcançado. Mas para isso nós precisamos estar andando perto dEle. E falando sobre um dos personagens da Bíblia, que foi muito amado por Deus, assim como todos nós somos, eu queria falar um pouco hoje com vocês, quero falar um pouco sobre Pedro, um dos apóstolos, um daqueles 12 que foram escolhidos para andar com Jesus por um certo tempo. Vocês lembram dele? O apóstolo Pedro, amém? Todos lembram aí? Então nós começamos a ver a história de Pedro, nós conhecemos ele era um pescador, ele e o seu irmão estavam lá pescando certo dia, até que passa um homem chamado Jesus e chama eles para andar junto, para aprender algumas coisas e se tornarem pescadores de homens. E a partir dali, a história de Pedro, ela começa a ser totalmente transformada. Quando nós analisamos a vida dos discípulos, a gente vê que boa parte deles eram pessoas sem instrução, eram pessoas, às vezes até ingênuas, pessoas, eu não queria falar burro, mas pessoas às vezes com uma dificuldade em certas áreas da sua vida. E quando a gente analisa um por um, talvez o discípulo mais instruído que tivesse ali era Judas, o cara que traiu Jesus. E aí as coisas vão acontecendo, Pedro ele aceita o chamado de Jesus e ele começa a andar com ele. E quando a gente vai vendo o que a Bíblia nos conta, a gente vê que Pedro era um cara muito intenso, um cara que pensava rápido, um cara que decidia. Algumas vezes ele era o porta-voz dos discípulos. Quando tinha que decidir alguma coisa, quando tinha que falar alguma coisa, ele logo tomava a frente e fazia o que tinha que fazer. E olha que Pedro ele acertou muitas vezes, mas ele deu cada bola fora. E a gente vai ver isso em alguns exemplos essa noite. Às vezes nós nos castigamos muito quando nós cometemos algum erro, quando nós tropeçamos em algumas coisas. E pegando pelo exemplo da vida de Pedro, talvez seja um dos caras que nós mais admiramos também na história. Nós vamos ver, embora todos os seus equívocos, seus erros e também seus acertos, o amor de Deus sempre esteve com ele. E Deus nunca desistiu de Pedro, e os planos de Deus se cumpriram na vida dele, apesar dele mesmo. E tudo isso pode acontecer nas nossas vidas também, quando nós decidimos viver a vontade de Deus. Então vamos lá. Vocês lembram quando Jesus, ele está lá anunciando a mensagem, ali em Mateus capítulo 14 mais ou menos, não precisa abrir a Bíblia, mas Jesus ele está anunciando a mensagem, no final ele alimenta uma multidão,
Mais um dia normal na vida de Jesus. Tinham ali umas milhares de pessoas, ele tinha que dar alimento, ele tinha 5 pães, 2 peixes. Aí num dia normal, ele multiplica aqueles pães, aqueles peixes e alimenta uma multidão. Os dias de Jesus eram assim. Mais um dia normal. E aí ele diz assim: manda cada um para sua casa e diz para os discípulos: vocês peguem o barco, vão atravessando que eu vou no monte ali, vou ter um tempo com Deus. E um parênteses, até Cristo, Filho do Deus vivo, tinha um tempo de oração. Que dirá nós? Todos nós devemos ter uma vida diária de oração, uma vida de leitura da Bíblia, para que nós sejamos fortes espiritualmente. E Jesus está lá orando no monte, os discípulos pegaram um barco, e quando Jesus se percebe, já está anoitecendo, e ele olha, os guris já estão lá no meio da água. Aí mais um dia normal na vida de Jesus, o que ele faz? Sai andando sobre as águas e chega até o barco. E aí os discípulos nunca tinham visto uma coisa daquela, e eles olham lá no horizonte, vem alguém caminhando sobre as águas, e eles se apavoram, eles ficam desesperados, até que Jesus diz: calma gente, sou eu Jesus. E numa dessa, quem vocês chutam que tinha que se manifestar? O tal do Pedro, claro. Pedro se levanta e diz assim: então se é tu mesmo, Senhor, faz com que eu vá caminhando até a ti. E Jesus: tá bom, pode vir então. E aí vocês lembram da história? Pedro começa a caminhar sobre as águas, só que em certo momento as ondas estavam muito fortes, o vento também. Pedro ele fica com medo e começa a afundar na água. E num momento de desespero, ele clama por socorro, ele diz: socorro, Jesus! E Jesus estende a mão, tira ele, coloca ele no barco de volta, acalma a tempestade e tudo fica bem. Um exemplo que nós podemos pegar dessa história é que quando nós passamos por um momento de dificuldade, um momento de desespero, nós temos que clamar a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. Quando nós depositamos fé e confiança em Cristo, existe uma mão estendida para nos resgatar de onde nós estamos. Seja o momento que for, seja a situação que for, o amor de Jesus é uma mão estendida, não é uma arma apontada julgando todos os erros, julgando. Quando Pedro pediu socorro, ele não ouviu Jesus dizer: viu, tu está sem fé, tu não era para ter vindo aqui. Não, quando Pedro pede socorro a Jesus, ele vê uma mão estendida resgatando ele daquele momento de desespero. E é isso que nós temos à nossa disposição todos os dias. Amém? Vocês ficam felizes com isso? Se tem a tua Bíblia, vai um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 16. Aqui a gente tem um dos momentos que Pedro foi incrível, mas depois, aqui, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Vamos ler. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Chuta, quem é que tinha que levantar a mão para falar alguma coisa? Fala aí. Pedro, claro que era ele. E ali ele dá uma baita de uma bola dentro. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali, se a gente continuar lendo a sequência do texto, a gente vai ler. Eu imagino que essa hora os olhos de Jesus brilhou assim. Pá, esses caras estão aprendendo alguma coisa. Jesus diz para ele, vamos ler. Versículo 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E Jesus continua dando uma palavra sobre o que seria o futuro de Pedro. E na sequência, no versículo 21 e 22,
Jesus, ele olha que os discípulos, eles estão entendendo, eles já reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, a promessa, e Jesus pensa assim: bom, agora eu posso começar a compartilhar algumas coisas com eles, eles vão entender. E Jesus, ele começa a dizer para os discípulos: olha, daqui a pouco eu vou para Jerusalém, lá os líderes vão me julgar, eu vou ser castigado, eu vou morrer numa cruz e vou ressuscitar ao terceiro dia. Vocês imaginem Jesus falando isso para o grupo ali dos 12, e adivinha quem se manifesta nessa hora? O tal do Pedro. E olha a ousadia do cara. Jesus fala tudo isso, e eu vou morrer e vou ressuscitar, e Pedro, olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante. Vamos do 22. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Olha as ideias do Pedro. Jesus, os 12 discípulos, imagina essa cena, e ele explicando a vontade de Deus, o que ia acontecer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e Pedro faz assim: não, Jesus, só um pouquinho, vem cá, vou explicar, vou falar um negócio para o Senhor. Tirou Jesus para um canto, deixou os discípulos lá, e falou assim: Jesus, que Deus repreenda essas palavras, hein? Deus o livre acontecer uma coisa dessa contigo. Uma coisa a gente tem que admirar a coragem de Pedro, porque noção não tinha quase nenhuma. E ali Jesus fala umas palavras que, se falasse para alguém numa igreja, não sei o que aconteceria. Jesus olha para Pedro e fala assim: sai para lá, Satanás, essas tuas palavras. E Jesus começa ali a repreender Pedro naquela atitude que ele teve. E se alguém fala uma coisa dessa para alguém numa igreja hoje, eu não vou ir mais lá. Se tivesse um grupo de WhatsApp lá dos discípulos, Pedro teria saído do grupo. Como tem essas coisas hoje em dia, né? Eu vou sair do grupo, ver se alguém me chama, ver se eu ganho alguma atenção. Mas graças a Deus não é nos dias de hoje. Vocês percebem que no mesmo capítulo, Pedro deu uma baita bola dentro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E logo na sequência ele dá uma baita de uma bola fora, que ele tem que ser repreendido na frente de todo mundo. Passou uma vergonha e segue a vida de Pedro. Mateus capítulo 17, do 1 ao 5. Vamos mais uma vez admirar a coragem de Pedro, porque a noção aí também faltou um pouquinho. Aqui ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Mateus 17, do 1 ao 5. 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. E aí quem tinha que falar alguma coisa? Tal do Pedro. Mas imagina essa cena: é Jesus, o Filho do Deus vivo, foi transfigurado. Ali eles viram uma forte luz, e lá no horizonte estava Moisés e Elias. Olha o tamanho dessa reunião que estava tendo ali. E aí, vendo tudo isso, Pedro tinha que abrir a boca, é claro. E aí ele fala assim, eu imagino que quando ele começou a falar, os outros 2 discípulos que estavam juntos já pensaram assim: lá vai o Pedro falar bobagem de novo, cara. Aí Pedro tem que se manifestar e dizer assim: olha, bom é estarmos aqui, Senhor. Se tu quiseres, eu faço uma barraca para o Senhor Jesus, faço uma barraca para o Moisés, faço uma barraca para o Elias, e vocês podem descansar aqui essa noite. Mas não deu nem tempo dele terminar a fala dele. Veio uma nuvem do céu, tomou conta daquele momento ali. Eles caíram de joelho, apavorados, sem saber o que estava acontecendo. E quando eles abriram os olhos, Jesus já tinha voltado ao normal, e tudo prosseguiu como deveria ter acontecido. Jesus acalmou eles e tudo aconteceu normalmente. A história continua até que chega o momento da última ceia em Mateus capítulo 26.
Ali Jesus está preparando os discípulos nos seus últimos momentos em carne e osso com eles, e ele deixa um aviso: Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, claro que ele não ia aceitar. Senhor, eu nunca vou lhe negar e vou até a morte contigo se for necessário. E aí a história continua. Vocês lembram o que aconteceu? 3 vezes antes do galo cantar, estava lá Pedro negando Jesus, e quando ele nega pela 3ª vez, ele lembra daquilo que Jesus tinha dito, e aquilo leva ele a uma tristeza profunda. Mas sabe, irmãos, diante de todas essas coisas, o amor de Deus não mudou sobre a vida de Pedro. Quando nós vemos a continuidade da história em Atos dos Apóstolos, Pedro foi o primeiro homem a pregar o Evangelho. Logo depois da descida do Espírito Santo, quando ele recebeu a ordem, ele logo se levantou e obedeceu, e ali milhares de pessoas se converteram ao Evangelho. E muitas outras histórias e testemunhos aconteceram através da vida de Pedro. E contando todos esses acertos e erros na vida de Pedro, o que nós entendemos? Todos nós somos amados por Deus, independente de qualquer situação. Independente do pecado que tu ache mais grave que tu tenha cometido nos últimos tempos, o amor de Deus continua o mesmo. Quando nós erramos, quando nós tropeçamos, a posição de Jesus é sempre de braços abertos para nos receber de volta. E assim devemos ser nós que recebemos essas pessoas que voltam. Nós que ficamos na igreja, nós que permanecemos, ao receber as pessoas, devemos estar com a mão estendida e não apontando o dedo, dizendo: viu, eu sabia que tu ia cair, eu sabia que tu ia voltar. Que todos nós tenhamos o mesmo amor que Jesus tem pelas pessoas, recebendo com dignidade, recebendo como Jesus receberia cada pessoa que entra por essa porta dessa igreja, amando a todos que estão à nossa volta, independente dos seus erros e dificuldades, independente de qualquer coisa que tenha acontecido nos últimos tempos. O amor de Deus não muda sobre cada um de nós. O amor é o começo, é o meio e é o fim. Ele é o começo porque nós viemos a Deus porque Ele nos amou. Ele é o meio porque nós permanecemos porque Ele nos ama. E o fim porque não existe um fim, mas o próximo passo é a vida eterna com Ele, para sempre vivendo esse amor pleno, para sempre vivendo o que Ele planejou, o íntimo relacionamento com a sua melhor criação, que somos nós. Nessa noite, se existe alguém que não se sente amado por Deus, peça isso para o Espírito Santo. Se nos últimos tempos a igreja te machucou, alguma coisa aconteceu que te afastou de Deus, se alguém te falou alguma coisa que não é verdade, saiba que Deus, Ele continua o mesmo, Ele não mudou as suas opiniões. Se for necessário, nós aqui te pedimos perdão por qualquer coisa que possa ter acontecido nos últimos tempos. Saiba que o amor de Deus nunca mudou sobre a tua vida. E independente de qualquer coisa, se hoje todos nós estivermos dispostos a nos prostrarmos diante de Deus, com corações sinceros e obedientes, Ele está de braços abertos para receber todos nós mais uma vez. Aí no teu lugar eu te convido a te colocar de pé para nós fazermos uma oração.